Oiê, graça e paz, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo no canal A Última Batalha. E desde já quero convidar a você que ainda não se inscreveu no canal, que por favor se inscreva no canal e ajude para que nós possamos divulgar mais e mais mensagens da Bíblia, mais e mais sobre a verdade presente para esses últimos dias, para que outras pessoas possam ter o alcance deste conhecimento. Essa verdade presente na qual está, digamos, entre aspas, um pouco escassa no nosso meio, porque quase já não se prega mais sobre a verdade presente, o que se prega é mais sobre coisas que agradam o coração humano do que a exaltação de Deus. Estão adorando mais aos ídolos deste mundo do que a Jesus Cristo, o nosso Criador. Estão falando mais fábulas do que exortação. Estão ensinando mais coisas que não são relevantes para esses dias e estão esquecendo das coisas que nós precisamos ouvir, precisamos pregar, precisamos falar para esses últimos dias, porque os acontecimentos são rápidos, as coisas estão acontecendo, Jesus em poucos anos virá e o mundo precisa saber. Se o povo de Deus não está despertando para isso, o mundo precisa ser desperto. Até mesmo porque a profecia diz que a maioria de nosso povo sairá para nunca mais voltar. Mas você, que é uma pessoa sincera, você que mesmo que está em meio ao povo de Deus, mas é o remanescente fiel, você precisa divulgar as coisas boas, você precisa divulgar as exortações de Deus, você precisa divulgar as coisas que estão ocorrendo no mundo, que os juízos de Deus estão vindo sobre esse mundo, a ira de Deus muito em breve virá com as 7 últimas pragas, as 7 últimas pragas que virá sobre este mundo, e você precisa então alertar as pessoas. E eu quero mostrar para você aqui na tela aqui umas coisas que é um absurdo esses tipos de coisas que estão acontecendo. E eu vou mostrar para você aqui no site adventist.news, ou seja, um site adventista falando sobre um campuri que ocorreu no mês de abril deste ano, e ali teve uma personalidade famosíssima no mundo, onde muitas pessoas idolatram, como todas as outras personalidades são idolatradas, como todas as outras pessoas famosas são idolatradas pelo mundo, mas agora nós estamos vendo a idolatria em meio ao nosso próprio povo. E mais, vejo que esse ídolo do povão, ele tem falado para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos juvenis, para os desbravadores nesse campuri que ocorreu em abril de 2023. Dá uma conferida aí na tela. Usain Bolt Lights Up Pathfinders Campuri. Ou seja, o Usain Bolt, ele ilumina o campuri dos desbravadores. Eu coloquei em vermelho embaixo ali a tradução. Bolt ilumina campuri. Lights Up. Bolt recebeu a medalha presidencial da divisão interamericana durante a sua visita. Ao fazer o anúncio, o pastor Al Powell, diretor do Ministério da Juventude da divisão, disse: "O honorável Usain Bolt é uma figura significativa na Jamaica e em todo o mundo, e queremos compartilhar com ele o quê? Veja, irmãos, medalha de ouro presidencial da divisão interamericana." Agora presta atenção nisso daqui. Queremos, o que está dizendo ali? Apenas mostrar a nossa apreciação a ele, ok? Tudo bem, não tem nada de mal você ter uma apreciação por uma pessoa. Mas o que essa pessoa está ensinando? É um prazer estar aqui hoje, disse sobre aplausos entusiasmados. Estou animado por estar aqui diante de todos vocês, jovens. Vocês estão aqui por uma boa causa, que a igreja está fazendo. Ele os encorajou a sempre trabalhar duro e nunca desistir. Acreditar em Deus... Opa! Não, 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 não. Aí não está falando que ele os encorajou a acreditar em Deus. Aí está falando o seguinte, volta na tela. Acredite em si mesmo e acredite em seus sonhos. Queridos, agora vamos voltar aqui.
veja bem, acredite em si mesmo. Não é isso que o mundo tem ensinado? Você, o eu interior, é possível. O eu interior, eu posso fazer tudo o que eu quero na minha vida. Eu posso ser milionário, eu posso conquistar os meus sonhos, eu posso fazer tudo. Agora, nós temos que tomar aqui um cuidado muito sério. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas a Bíblia diz que eu só posso em Cristo Jesus que me fortalece. Mas o que ele está ensinando aqui, ele está dizendo que você pode pela sua própria força, que você pode pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio ego, que você pode por si mesmo alcançar tudo o que você quer. Agora, outra coisa interessante que ele está ensinando aos nossos jovens no nosso acampamento, ele está ensinando o seguinte, porque o Usain Bolt, ele veio de uma família adventista do sétimo dia, inclusive os pais dele ainda são da fé adventista do sétimo dia. Mas a reportagem nos diz que ele deixou a igreja para poder competir aos sábados. Ou seja, ele deixou a fé cristã, ele deixou a fé da Bíblia, ele deixou a verdadeira fé, que é seguir os mandamentos de Deus, para seguir os seus próprios sonhos, para realizar a sua própria vida e para poder mostrar para o mundo que você, dentro de você mesmo, você pode todas as coisas. Em outras palavras, o que o mundo tem pregado para o próprio mundo e para nossos jovens é que você não precisa mais de Cristo. Você não precisa mais de Deus. Você simplesmente precisa de você mesmo, porque dentro de você há uma força. E isso é muito triste. Assim que, meus queridos, nós temos que mostrar para os nossos jovens a Bíblia. Nós precisamos abrir a Bíblia com os nossos jovens. Nós precisamos mostrar para os nossos jovens que nós podemos sim tudo o que nós queremos, mas em Cristo Jesus que nos fortalece. Somente Jesus pode nos dar a força de conseguirmos. Somente Jesus pode nos dar o talento. Somente em Cristo nós podemos conseguir. Mas por nós mesmos, nós não podemos conseguir por nós mesmos. Nós não temos força, não temos capacidade de conseguir, de realizar, de fazer qualquer coisa se não for pelo poder de Deus. Afinal de contas, Deus que nos deu a vida. Afinal de contas, Deus que mantém a nossa vida. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá inteligência e é Ele que nos ajuda a buscar o conhecimento através dos estudos, sim, mas a ter a sabedoria vem somente de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Portanto, muito conhecimento pode ter o ser humano, mas a sabedoria só vem de Deus. É impossível uma pessoa ser sábia se não for através do poder de Deus. Portanto, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Se Cristo Jesus não está te fortalecendo, então você está conquistando, talvez pelo intermédio do príncipe deste mundo, de Satanás, mas não pela gloriosa e majestosa poder do Espírito Santo que Jesus Cristo quer te dar na sua vida hoje. Nós precisamos retirar essas coisas que contaminam os nossos jovens, retirar essas coisas que estão contaminando o nosso acampamento. Nada contra o Usain Bolt. Nós devemos orar por ele, para que ele volte à antiga fé, para que ele deixe os prazeres do mundo, as conquistas do mundo e volte para a fé dos seus pais. Que nós possamos orar por esse homem, mas que nós possamos também orar pelo nosso povo, pelos nossos jovens, pelos nossos líderes, para que eles também se voltem a Deus, para que eles não coloquem coisas estranhas no nosso acampamento, ideias e ideologias mundanas no nosso acampamento, mas sim que eles abram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diante dos nossos jovens e ensinem os nossos jovens que todas as coisas sim é possível, mediante a fé em Cristo Jesus, porque somente o Espírito Santo de Deus é que nos dá o poder
para nós vencermos as batalhas deste mundo. E outra coisa, as glórias desse mundo são passageiras. As glórias que nós estamos buscando, as glórias que nós devemos buscar, as vitórias e as conquistas que nós devemos buscar, são aquelas celestiais, são aquelas eternais, são aquelas que traça nenhuma corrói, são aquelas que ladrão não pode roubar, são a vitória da vida eterna que nós podemos ter somente em Cristo, o nosso Salvador, que morreu numa cruz para poder nos dar a salvação. A salvação é para toda a humanidade. Basta apenas nós aceitarmos e nós seguirmos nos caminhos corretos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E sem Cristo, nós não poderemos viver eternamente. Agora eu estou com um livro aqui, Livre das Garras do Sucesso, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, e aqui na página 78 está dizendo uma coisa muito interessante. As pessoas estão idolatrando os seus ídolos, não é? Mas aqui está dizendo algo muito interessante. Diz assim: a questão do outro Deus. Qual é a questão do outro Deus? Afinal de contas, os cristãos dizem abertamente que não há outro Deus que não o Senhor. Bem, essa questão é muito mais sutil, pois o fato de não nos inclinarmos diante de uma imagem de outro Deus não significa que estejamos adorando outro Deus. É fácil compreender. Deus é tudo aquilo que toma as atenções que deveriam ser dedicadas unicamente ao Deus eterno. Quando nós levamos as atenções para o ser humano se torna um Deus. E é por isso que nós chamamos de ídolo. Um exemplo clássico é o dinheiro. As pessoas colocam em primeiro lugar e como centro de todas as suas atenções e ambições. Além do dinheiro, o Deus das pessoas são suas predileções, aquilo que elas julgam ser bom para elas ou que as agradam. Tudo na vida dessas pessoas é medido de acordo com esse critério, e então acabam adotando como senhor da sua existência coisas como apetite, moda, preconceitos e até tendências musicais. E por falar em tendências musicais, eu vou colocar um outro vídeo aqui falando sobre as músicas que estão acontecendo em nosso meio, as músicas que estão sendo tocadas em nosso acampamento, um vídeo muito chocante que ocorreu nessa mesma divisão interamericana e que nós precisamos falar a verdade, nós precisamos mostrar os erros para que esses erros não continuem acontecendo. Eu sei que é profeticamente revelado de que essas coisas ocorreriam em nosso meio nos últimos tempos, mas nós não podemos deixar que essas coisas continuem acontecendo, que as músicas erradas continuem em nosso meio. Antes de mostrar esse vídeo para você, eu quero ler com você alguns textos do Espírito de Profecia. Olhe para a tela e vem comigo e acompanhe comigo esta leitura. Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase universal. E o Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem seus maus caminhos. Enquanto escolheu Abraão, da linhagem de Sem, e fez guardador de sua lei para gerações futuras. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha interrupta, preservaram da época em época as preciosas revelações da sua vontade. O filho de Terá se tornou o herdeiro deste sagrado depósito. Assim que Deus, ao fazer um concerto com Abraão, ele não chamou uma pessoa qualquer. Abraão, ali no contexto, ele vivia na casa de seu pai Terá, mas ali na própria casa do seu pai, ainda que seu pai ele proclamava ser um adorador de Jeová, um adorador de Deus, ainda ali existia muita idolatria, ainda ali existia muita coisa que eles haviam pegado dos costumes pagãos. Mas é interessante que quando nós lemos sobre a vida de Abraão, diz que mesmo em meio à idolatria da casa de seu pai, Abraão escolheu ser fiel servidor de Jeová. Abraão não se misturava com aquela idolatria.
E é por isso que Deus chama Abraão. E aqui o texto diz assim: que o filho de Terá se tornou herdeiro do sagrado depósito de Deus. Ou seja, a promessa que foi feita a Abraão foi porque Abraão era um fiel servo de Deus. E Abraão não deixou se contaminar. E Deus deu para Abraão uma promessa. E Deus fez com Abraão uma aliança. E essa aliança, ela foi passada de geração em geração. E essa aliança que Deus fez com Abraão, ela vem até nós nos dias de hoje. Agora vem, acompanha comigo o outro texto seguinte. Quando viu que seu fim estava perto, convocou os parentes ao redor de si. Quanto houvesse sido honrado na terra dos faraós, o Egito para ele não era senão lugar de seu exílio. Aqui está falando de José. José, quando estava próximo à sua morte, mesmo próximo à sua morte, mesmo com todas as honras do Egito, ele ainda tinha em mente que o Egito era apenas o seu lugar de exílio, que ele precisava, ou que o povo dele, o povo que estava com ele, a sua família, o povo de Israel, deveria voltar para a terra prometida. E por todos os séculos de labuta que se seguiram, aquele ataúde, lembrança das últimas palavras de José, testificou a Israel de que apenas eram peregrinos no Egito e ordenava-lhes conservar fixas as suas esperanças na terra da promessa, pois que o tempo do livramento certamente haveria de vir. É interessante que, assim como Deus construiu uma aliança com Abraão, assim como Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão sabia muito bem aonde era o seu lugar, muito bem como ele deveria educar seus filhos, muito bem qual o caminho que ele deveria ensinar às suas gerações, José, ele seguiu o mesmo caminho de seu pai Abraão. E José, então, ele sabia que o Egito era apenas um lugar passageiro, era apenas um lugar do exílio, mas que muito em breve Deus conduziria seu povo para Canaã, a terra prometida. Hoje nós estamos passando as mesmas coisas. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo como se fosse o Egito. Nós temos aos nossos redores músicas equivocadas, nós temos ao nosso redor comidas que não santificam, comidas que não elevam coisas boas para o nosso organismo. Nós temos ao nosso redor ensinamentos que não são bíblicos, mas sim demoníacos. Era assim no Egito. O Egito era um país pagão, até hoje é um país pagão. O Egito nunca se converteu totalmente a Deus, embora algumas pessoas com certeza se converteram pelo exemplo ali, por exemplo, de José e tantos outros que passaram pelo Egito. Mas o fato é que nós vivemos no mundo como se fosse o próprio Egito. Nós somos peregrinos neste mundo. Este mundo não nos pertence. E um dia o Senhor nos levará para a terra prometida, assim como ele havia prometido para Israel. E nós não podemos nos esquecer disso. Assim que não importa o contexto no qual você está vivendo, porque o contexto que nós estamos vivendo é o contexto do Egito. O contexto que nós estamos vivendo é o contexto da besta. O contexto que nós estamos vivendo é o contexto da Babilônia. Não é o contexto que Deus pediu para nós vivermos. A cultura não pode transcender a Bíblia. A Bíblia nos ensina uma coisa e nós não podemos fazer algo contrário às Escrituras, porque nós estamos em outra cultura, em outras épocas, os tempos da Bíblia eram diferentes. Não, espera aí. Vamos continuar aqui o texto e vamos analisar o contexto disso daqui tudo. Abraão foi chamado por Deus e Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão seguiu a aliança de Deus estritamente. As descendências de Abraão continuaram seguindo. E mesmo ali, em meio às coisas lindas que o Egito oferecia, mesmo em meio às influências que o Egito oferecia, José, ele entendia que ele era apenas um exilado no Egito, um peregrino, que ali não era para ele. No entanto, que quando nós continuamos lendo o livro Patriarcas e Profetas, nós vemos que José, ele pega os dois filhos dele ali e leva até Jacó para serem abençoados, porque ele não queria que os filhos
recebessem as glórias do Egito. Lembre que José foi um príncipe do Egito. José foi governador do Egito. E como governador, a sua descendência tinha direito às posses, às honrarias que José teve. Mas José preferiu que os seus filhos seguissem os caminhos do seu pai e não os caminhos do Egito. Assim que não importa o contexto que estamos vivendo, e nós vamos entender isso aqui melhor, mas nós temos que seguir aquilo que a Bíblia manda. E o contexto, a cultura, ela não pode ditar as coisas que a Bíblia nos ensina. Mas vamos continuar. Veja esse próximo texto que eu quero ler com você, para que você entenda onde eu quero chegar. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade? Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregaram-se à satisfação egoísta ou sensual. É tão agradável às multidões hoje, como foi nos dias de Israel, e ainda há araãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posição de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Veja, o que eu quero mostrar aqui? Deus levanta Abraão, faz uma aliança com Abraão, e Abraão segue ali tudo conforme Deus havia pedido. As gerações de Abraão era para seguir o mesmo ensinamento, era para continuar a mesma aliança com Deus. E José, quando ele está para morrer, ali depois de viver 110 anos, José, ele relembra o povo de que eles eram exilados no Egito, de que eles eram peregrinos no Egito e que Deus, no momento certo, os conduziria de volta para a terra prometida, certo? Agora pensa comigo, José morreu, Faraó morreu e se levanta um novo faraó no Egito. E você conhece muito bem a história. Esse faraó se levanta no Egito, vê que o povo de Israel era um povo muito numeroso, que eles estavam enriquecendo e estavam crescendo em quantidade de pessoas, e faraó agora então escraviza o povo de Israel para que eles não sejam mais poderosos do que o Egito, porque eles estavam sendo mais poderosos do que a grande potência mundial chamada Egito. E agora eles são escravizados por mais de 400 anos. Agora pensa, 4 gerações se passaram depois de José. Você não acha que eles estavam vivendo em um outro contexto? Vocês não acham que eles estavam totalmente arraizados nas culturas do Egito? Com certeza. O contexto em que Abraão viveu era um. O contexto em que o povo de Israel estava vivendo ali dentro do período da escravatura e quando Moisés vem para os tirar da escravidão, era totalmente outro. Era outro contexto. Tá certo? 4 gerações se passaram após José. Então ali havia passado mais de 5 gerações depois de Abraão, era totalmente um outro contexto. O Egito era totalmente uma outra cultura. Aquela cultura que Abraão vivia já não era mais a mesma cultura que o Egito mostrava para os israelitas. E os filhos de Israel foram nascendo, os pais foram morrendo, e esses filhos nasceram e cresceram em uma cultura, em um contexto totalmente diferente do contexto da época de Abraão. Assim, que Deus então levanta Moisés e diz assim: Moisés, eu quero que você tire o meu povo da escravatura. E Moisés, ao tirar o povo da escravidão, Deus dá ali então ensinamentos que Deus havia dado lá para Abraão. Deus faz a mesma aliança que Deus tinha feito com Abraão e os mesmos costumes, as mesmas adorações que Abraão tinha para Deus. Lembra que Abraão vivia em uma família que era idólatra, mas Abraão decidiu servir a Deus e Deus somente, não seguia os ídolos dos seus pais. E esse segmento de Abraão de servir somente a Deus, Deus agora traz de volta aos filhos de Abraão, ao povo de Israel, depois de passarem por totalmente outras e outras gerações, depois de estarem vivendo totalmente em outro contexto, Deus diz para eles o seguinte: vocês agora
vão voltar ao contexto do seu pai Abraão. Sabe por quê? Porque não importa o contexto em que você está vivendo. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é um só. E Deus, ele era, ele é e ele sempre será. Deus é eterno. Deus é imutável. E assim como Deus é imutável, a sua lei é imutável, a sua palavra é imutável. A Bíblia, ela é tão imutável quanto Deus. E a Bíblia, ela transcende qualquer contexto, qualquer cultura. Não importa a cultura que você está vivendo. Não importa se você é da África, não importa se você é do Brasil, não importa se você é da Rússia, do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não importa qual é o seu contexto, não importa qual é a sua cultura. A Bíblia, ela nos ensina como Deus quer e como Deus espera que nós, como meros mortais, adoramos a Deus. A Bíblia é muito clara nisso. E não importa qual é a cultura, qual é o país que você vive. Pensa comigo. Qual é o país que não é pagão neste mundo? Pensou? Não existe. Todas as nações são ímpias. Todos os países são pagãos. É claro, Deus tem o seu povo em todos os países. Isso é certo. Mas quando se trata de uma nação, inclusive Israel se tornou uma nação pagã. No entanto, que Deus rejeitou Israel como a sua nação, o seu povo santo, o seu povo eleito, o sacerdócio real. Israel como nação foi rejeitada por Deus porque eles rejeitaram o próprio Filho de Deus, o crucificando numa cruz. Assim que todos os países deste mundo são países pagãos. Deus tem o seu povo, Deus tem um remanescente. E esse remanescente, ele não deve seguir os usos e costumes, a cultura do país onde eles estão vivendo, mas eles devem seguir um assim diz o Senhor. Assim que não importa o contexto. Algumas pessoas podem dizer assim, o contexto é totalmente diferente. Na época da Bíblia se fazia isso, hoje se faz aquilo. Na época da Bíblia tinha algumas coisas ali, por exemplo, tinha que se circuncidar, não sei o quê, e as pessoas começam a se confundir tudo. Gente, nós precisamos estudar a Bíblia com oração e com sinceridade e com humildade diante de Deus. Nós não podemos dar interpretação ao texto. Nós temos que deixar que Deus, através da Bíblia, nos dá a interpretação do que ele está dizendo ali. A Bíblia, ela é atemporal. Ela serve para qualquer cultura, qualquer contexto, porque Deus é um e sempre será o mesmo. Assim que da mesma maneira como Israel havia ali saído do Egito, e agora quando chega diante do grande monte Sinai, e ali Deus fala com o povo, e pouco tempo depois que o monte estremeceu, que o monte fumegava, que a presença de Deus estava ali, que o povo tremia como uma vara verde de medo do que eles estavam vendo, pouco tempo depois, eles fizeram um bezerro de ouro para adoração no Monte Horebe. E ali então eles agora fizeram aquele bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro de ouro, aquele ídolo feito de ouro, como se fosse Deus Jeová, como se fosse o Deus que tirou eles do Egito. Eles estavam adorando de uma forma totalmente equivocada. Agora, qual é o contexto que eles viviam? O contexto do Egito, era a cultura do Egito. É por isso que eles vão adorar aquilo. Mas Deus aceitou? Deus aceitou que eles continuassem seguindo a cultura do Egito, o contexto que eles haviam aprendido depois de 400 anos dentro do Egito? Não. Deus não aceitou. Assim como Deus não aceita hoje. Nós estamos no mundo, a cultura nos atinge, estamos cercados pelas coisas deste mundo, pelos costumes deste mundo, mas Deus não aceita se nós seguimos fazendo os costumes deste mundo, se nós seguimos a idolatria deste mundo. Deus não aceita. Porque se ele aceitasse, ele teria que pedir perdão para todos aqueles que morreram pela idolatria falsa no bezerro de ouro. Deus não aceita. E o que nós estamos fazendo hoje? Não importa qual é a música que você ouve, não importa o que você faz, o que importa é o coração. Não importa
Deus é Deus do amor. Deus, ele aceita tudo. Não, não, não. Deus não aceita fogo estranho no nosso meio. Deus não aceita fogo estranho no nosso acampamento. Deus não aceita uma adoração que é voltada para Deus, mas de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E uma idolatria. Deus não aceita esse tipo de idolatria mundana, satânica, que está acontecendo em nosso meio. Vamos para a tela, vamos continuar lendo aqui alguns textos mais, antes que eu te mostre aqui o que está acontecendo em nosso meio, no nosso acampamento, o que estão ensinando para os nossos jovens, coisas totalmente banais que é inaceitáveis por Deus. Encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós. E, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e a prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. É assim a nossa condição hoje. Quando nós colocamos fogo estranho no nosso meio, quando nós, ao invés de pregarmos as verdades presentes para hoje, o juízo investigativo, que as 7 últimas pragas virão, que se nós não nos arrependermos do nosso pecado, nós seremos queimados no fogo de enxofre. E em vez de nós falarmos essas coisas, de falarmos que Jesus está às portas, muito em breve para voltar neste mundo, que se eu não me arrepender, se você não se arrepender, que vai ser destruído e não vai ser salvo. Que o pecado tem que ser vencido a cada dia, que nós precisamos nos santificar a cada dia, que nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, que nós possamos repugnar o nosso pecado, o nosso eu, e nos voltarmos a Deus, rasgarmos as nossas vestes, o nosso mau caráter, e nos transformar pelo poder de Deus, não por nós, porque não somos capazes, mas pelo poder de Deus, de sermos transformados. Nós precisamos levar essa mensagem às pessoas, dar à trombeta o sonido certo, e não ficar com contos, com fábulas, com celebridades para idolatria, com músicas para idolatria, aonde eleva o eu. Não! Nós estamos fazendo o quê? Constantemente retrocedendo o rumo do Egito. Estamos voltando às coisas do Egito, ao invés de nós continuarmos para a terra prometida. É isso que está acontecendo. Continua o texto. A vida cristã é uma guerra. O apóstolo Paulo fala de uma luta contra os principados e potestades. Hoje o pecado é acariciado e desculpado. A afiada espada do Espírito, a palavra de Deus não cortou até a alma. Mudou porventura a religião? Aqui está fazendo uma pergunta. A religião então mudou agora? Se não tem problema, se eu posso continuar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, não tem problema, ela nunca vai vencer o pecado até que Jesus volta. Quando Jesus voltar, ele vai transformar a vida dela. É assim então? A religião mudou? O pecado agora ele pode ser acariciado até quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus? Eu não tenho mais que lutar contra o pecado e pelo poder do Espírito Santo vencer o pecado? Então agora tudo é normal. O pecado hoje é acariciado e desculpado. Mudou porventura a religião? Essa é a pergunta. Olha na tela, continua o texto. A inimizade de Satanás por Deus diminuiu? A vida religiosa antes apresentava dificuldades e demandava abnegação. Tudo é fácil agora. O que importa é o coração, não é mesmo? E por que isso? O professo povo de Deus comprometeu-se com os poderes das trevas. Que triste. Que triste nós podermos ler isso aqui. E tem mais. Todos os textos que eu estou lendo aqui
estão em livros escritos pela irmã White. Não são livros compilados, mas são livros que ela realmente escreveu. Eu não tenho problema com os compilados, mas algumas pessoas têm. E é por isso que eu estou mostrando para você aqui em livros escritos diretamente por ela. Aqui, por exemplo, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 222. Próximo texto. Os que enaltecem e abajulam o pastor, enquanto negligenciam as obras de justiça, dão inequívoco evidência de que estão convertidos ao pastor e não a Deus. Nenhuma forma exterior pode tornar-nos puro, nenhuma ordenança administrada pelo mais santo dos homens pode tomar o lugar do batismo do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa fazer sua obra no coração. Todos os que não experimentaram seu poder regenerador são joio entre o trigo. Nosso Senhor está com a peneira na mão e limpará totalmente a sua eira. Assim que, meus queridos, alguns falam assim, não pode, o pastor é ungido por Deus. Eu não estou aqui falando mal de pastores, tá? Eu estou aqui só falando situações de que as pessoas fazem. Mas quando um pastor, um ancião, um líder de igreja, por mais elevado que seja o seu cargo, se ele não faz a justiça de Deus, ele não é digno do poder de Deus. E não podemos estar fazendo o quê? Abajulando. Ah, que não pode, são pessoas intocáveis. Não. As pessoas estão fazendo de seres humanos como semideuses. Você não pode tocar, você não pode falar dos erros, você não pode isso, não pode aquilo, porque você está julgando, você está criticando, você está destruindo a igreja de Deus, você é um perturbador da igreja de Deus. Não foi isso que Acabe falou para Elias? Ah, por acaso você não é o perturbador de Israel? Vem aqui. Quem que é o causando perturbação em Israel? Não são aqueles que estão trazendo a idolatria para o nosso meio? Não são aqueles que estão passando a mão no pecado, acariciando o pecado do povo ao invés de exortá-los? Afinal de contas, não lemos aqui e não ouvimos aqui que Deus é um só e que sua palavra não muda nunca? Afinal de contas, o próprio Jesus, ele falava de amor, mas ele também não exortava? Afinal de contas, Paulo falava de amor, mas ele também não exortava? Qual é a nossa pregação hoje? Hoje é tudo em nome do amor. Não importa o que você faça, o que importa é o seu coração. E a Bíblia vem e diz, enganoso é o coração do homem. Então, o que realmente importa é o seu coração ou é a obediência ao único e verdadeiro Deus? Nós estamos realmente vivendo em um outro contexto? Nós estamos realmente vivendo em uma outra cultura totalmente diferente da época de Moisés, por exemplo, da época de José, da época de Abraão? Ou será que nós estamos dando desculpas para o nosso pecado? Desculpas para fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio gosto? Sabe, meu querido, nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós nos consagramos, nos santifiquemos a cada dia, que humilhemos e arrependemos e pedimos perdão dos nossos pecados, confessando-os. E Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, quando eles são em arrependimento de coração, um arrependimento genuíno, e quando nós confessamos ao nosso Deus e a Deus somente. Agora eu vou deixar aqui para você ver o vídeo que eu prometi que ia colocar. E eu quero que você reflita no que nós estivemos aqui falando. Veja esse vídeo e reflita. Será que é isso realmente o tipo de adoração que Deus espera de nós? Será que isso é realmente o que Deus está ficando feliz que nós estamos colocando em nosso meio, em nosso acampamento, em nosso arraial? Você tem certeza disso? Será que não é o momento de nós refletirmos um pouco e buscarmos consagração ao Deus, ao invés de seguirmos os costumes do Egito, da Babilônia? Eu não estou aqui mostrando esse vídeo para criticar as pessoas que estão aparecendo nesse vídeo, mas
A culpa não são delas. A culpa são dos arãos que são flexíveis e que permitem essas coisas acontecerem. E que se eles não se arrependerem, eles pagarão muito caro. E não é por mim, mas é pela justiça de Deus. Acompanhe esse vídeo, deixe seus comentários e se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Que Deus te abençoe e que nós possamos orar, que nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos orar por nós, que nós possamos orar pelo nosso povo e que nós possamos ser remanescentes, que nós possamos ser trigo em meio ao joio. E muito em breve, Jesus vai peneirar. E então, aqueles que forem fiéis e verdadeiros remanescentes de Deus verão a alva no dia da manhã, que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus com santos anjos para nos levar para uma vida eterna, aonde não haverá falsas idolatrias, não haverá mais culturas pagãs, mas somente aquela santa e pura, a cultura celestial. Que Deus te abençoe.